Eu trago uma informação, inclusive, que uma entrevista do portal UOL, publicada hoje, a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, Marta Seilier, ela defendeu, durante essa entrevista, o modelo de parceria público-privada nos presídios. Ela disse que o governo tem um projeto para privatizar os presídios e fazer os presos trabalharem, usarem parte do salário para pagarem os seus custos. Inclusive, de acordo com essa reportagem do UOL, existe no Brasil apenas um modelo de presídio já operando com iniciativa privada, que é em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Mas o governo trabalha para tirar do papel 2 novos empreendimentos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e eles devem servir de modelo, inclusive, para estender essa ideia para o restante do país. Os governos dos 2 estados já consideram terrenos para a construção desses novos presídios e os investidores privados poderão operar o sistema por 35 anos. Bom, sobre essa situação que se relaciona com, inclusive, a guerra às drogas declarada aqui no país, a gente conversa agora com o Cristiano Marona, que é advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Marona foi presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, e é conselheiro seccional da OAB São Paulo e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Oi, Cristiano, é sempre um grande prazer te receber e conversar com você aqui no Bom para Todos. Tudo bom? Tudo bom, Thalita? Muito boa tarde. Um prazer estar aqui com você no Bom para Todos. Muito boa tarde a todos os que nos assistem. Cristiano, vamos voltar a falar então sobre essa possibilidade de privatização de presídios? Como que você vê essa possibilidade já anunciada? Então, parece que em Minas Gerais já existe um presídio funcionando nesses moldes, agora 2 outros estados que podem vir a ter também presídios nesses moldes. Eu queria que você comentasse, explicasse para a gente do que se trata, quais os prejuízos, explica tudo para a gente, por favor. Bem, essa ideia de privatizar presídios, ela não é nova, ela já existe há algum tempo, mas em todos os lugares onde foi implantada, ela deu errado, né? Até porque a prisão, ela não pode seguir a lógica do mercado, né? A lógica do lucro. A privatização dos presídios pressupõe a prisão numa engrenagem que visa o lucro, né? Alguns criminólogos críticos chamam isso de indústria do controle do crime, né? De todo modo, com todas as mazelas que nós temos, né? Privatizar presídios certamente é o pior dos caminhos, porque ignora a verdadeira solução, que deve ser uma política de desencarceramento. Nós prendemos muito, prendemos mal, e é preciso tirar muitas das pessoas que estão presas, porque elas podem ou cumprir medidas cautelares alternativas ou mesmo sanções alternativas à prisão. E temos que repensar todo o sistema penitenciário. Quando você fala em parceria público-privada, eu me lembro do professor Oscar Vilhena, que diz que as prisões brasileiras já são parceria público-privada, né? Porque o Estado manda até a porta da frente e quem manda da porta da frente em diante é o crime organizado. O Estado brasileiro não tem controle das prisões, né? E nós tivemos, por exemplo, no último massacre ocorrido no Brasil, na virada de 16 para 17, salvo engano, dezenas de mortes num presídio no Amazonas, que é justamente um presídio privatizado, que depois se soube havia uma série de irregularidades nesse presídio, né? Então a questão penitenciária ela é séria demais para ser tratada como uma mercadoria, para ser tratada dentro dessa lógica do mercado, né? Não dá para transferir para o mercado, para a iniciativa privada, algo que é uma atividade essencial do Estado e que deve ser não algo que se expande, mas algo que deve ser contido, né? Que é a questão do encarceramento, a política penitenciária. Então, falar em parceria público-privada me parece algo completamente errado, e esse recurso deveria ser
investido em outras áreas, em educação, em saúde, em lazer, mas certamente não em construção de presídios ou na sua administração. Você chegou a comentar sobre penas alternativas. Agora, nesse momento da crise sanitária, a gente já comentou, inclusive eu conversei com você já aqui no Bom para Todos, sobre uma resolução, um encaminhamento do Conselho Nacional de Justiça de determinar penas alternativas para presos que estão em grupos de risco, que poderiam, enfim, ir para casa, continuar se tratando de alguma forma, mas fora dos presídios, que são locais superlotados, em que a Covid poderia se espalhar e pode se espalhar muito facilmente, e tem se espalhado muito facilmente, né? E daí a gente teve um caso agora, para usar de exemplo, bem recente, que é do Fabrício Queiroz, está envolvido no esquema de rachadinha, está sendo investigado, e ele recebeu essa pena alternativa, né? Ele foi para casa para responder em casa. No entanto, eu tenho até aqui a notícia hoje que foi publicada pela Folha de São Paulo. O ministro Félix Fischer, que é o relator do caso da rachadinha no STJ, ele negou 97% dos habeas corpus a favor de presos que alegaram riscos em razão do coronavírus. Ele rejeitou 133 de 137 pedidos para que os detentos pudessem deixar as cadeias. Então, o que a gente fala, sim, não que seja errado, talvez Fabrício tenha ido responder em casa, mas que isso deveria ser estendido para todos os presos, não, Cristiano? Sem dúvida, Thalita, esse é um entre muitos casos, né, que mostram que o sistema de justiça blinda os amigos e persegue os inimigos, né? Então, você mencionou a resolução 62 do CNJ, que recomenda aos juízes, a recomendação 62 do CNJ, que orienta juízes a promover o desencarceramento de muitas pessoas que hoje estão presas, em especial nos casos de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do tráfico de drogas, né? Como é o caso, por exemplo, de mulheres que estão presas por tráfico de drogas, seja prisão cautelar, seja prisão pena, e estão grávidas ou têm filhos menores até 12 anos. A lei diz que, nesses casos, essas pessoas devem cumprir a sanção no domicílio, a chamada prisão domiciliar. E o que o CNJ recomenda aos juízes é exatamente o cumprimento dessa orientação. No entanto, há muita resistência para que essa resolução seja cumprida. No caso do Fabrício Queiroz, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, contrariando a própria jurisprudência, né? Ontem a imprensa publicou que em mais de 700 casos ele negou a concessão de prisão domiciliar para essas pessoas com base nessa recomendação 62 do CNJ, mas o caso do Fabrício Queiroz ele concedeu, né? E aí eu queria lembrar do caso, foi publicado também na mídia, do Lucas, um rapaz de 28 anos, que foi preso na sua casa no interior de Minas Gerais. No sofá da sua casa, a polícia invadiu e achou 10 gramas de maconha no bolso desse rapaz. Ele foi condenado por tráfico de drogas, estava preso, acordou desmaiado, foi levado para o hospital, morreu de Covid, né? E sendo que o recurso de apelação ainda não tinha sido julgado e o tribunal local havia negado a liberdade para esse rapaz, ao argumento de que não havia nada que pudesse indicar que ele estava em risco, né? Então, esse é um exemplo de como o sistema trata os inimigos. Aos inimigos, os presídios, que são locais onde a violação de direitos é sistemática, né? Um estado de coisas inconstitucional, como disse o Supremo Tribunal Federal, e a única forma de conter a disseminação da doença dentro da prisão é tirando as pessoas de lá, é mantendo na prisão só realmente aqueles casos muito graves, né? E colocando em prisão domiciliar a maioria. Essa é a única forma da gente evitar que os presídios se tornem verdadeiras locais onde a morte vai acontecer em massa, né? Nós já estamos vendo isso, e também em hospitais psiquiátricos, em manicômios judiciários, em locais de privação de liberdade para pessoas que
fazem uso problemático de drogas. Em todos esses locais, as informações que chegam são de que muitas pessoas estão adoecendo e muitas pessoas estão morrendo. Então, a única forma de evitar e prevenir essa situação é desencarcerando e desinstitucionalizando. Cristiano, a gente está falando sobre essa resistência em conceder habeas corpus nesse modelo público que existe hoje. A gente pode pensar, pode acreditar que num modelo privado, em que talvez a instituição tenha interesse em manter a pessoa presa, isso será ainda mais difícil conceder habeas corpus? Pois é, a liberdade como mercadoria, né? E aí veja, a Constituição, além de assegurar a dignidade da pessoa humana, o que significa que toda pessoa deve ser respeitada, deve ter um tratamento que respeite o mínimo ético, né? A Constituição impede qualquer punição que implique trabalho forçado. Não pode haver pena degradante, pena cruel, e não pode haver pena de trabalho forçado. Então, esse modelo da prisão privada se assemelha muito a uma senzala, ao trabalho escravo, né? Que, no fundo, é o modelo que as prisões privadas seguem, né? Num mundo em que o trabalho já é tão precarizado, não escandaliza essa ideia de torná-lo obrigatório para quem está preso, né? É sempre importante lembrar que a lei de execução penal é muito clara ao dizer que a pessoa presa, ela perde a sua liberdade, mas não perde os demais direitos atingidos pela condenação, como é o caso do direito à dignidade, do direito à livre ação, né? Liberdade de ação, inclusive no que diz respeito a não se submeter ao trabalho forçado, né? Então, eu vejo da pior forma possível, eu considero inconstitucional, considero ilegal qualquer tentativa de privatização da execução penal. A execução penal é uma atividade mista, ela é jurisdicional e administrativa, e ela não pode ser concedida à iniciativa privada. Ela é uma atividade essencial e intransferível, né? É própria do Estado. É mais ou menos como imaginar a privatização da administração da justiça, a privatização do judiciário, né? É bem verdade que no reino do capital tudo é precificável, tudo está à venda, né? Tudo tem o seu preço. Mas enquanto ainda houver uma Constituição que consagra os princípios que a nossa Constituição consagra, os princípios do Estado democrático de direito, me parece que essa ideia de privatizar presídios é um completo absurdo, né? E uma não solução, é uma iniciativa que, além de não endereçar adequadamente uma solução, vai criar outros problemas talvez ainda mais graves. Cristiano, você que deve estar acompanhando mais de perto a situação da Covid-19, inclusive nos presídios, da última vez que a gente conversou, era uma situação ainda de alerta, e eu queria que você nos atualizasse como que você tem percebido, porque desde então eu, pelo menos, não soube de novas ações sendo implementadas para conter de alguma forma esse avanço dentro dos presídios brasileiros. Exatamente, Thalita. Da nossa última conversa até agora, nós só pioramos, né? Quando conversamos, ainda existia uma expectativa de que medidas desencarceradoras fossem tomadas. Essas medidas foram muito tímidas, praticamente não atingindo o quantum necessário para, de fato, né, promover a prevenção da doença dentro da prisão, e as notícias que chegam são a de que mais e mais pessoas morrem dentro das prisões por causa do Covid. E aí são não apenas presos, mas também trabalhadores do sistema penitenciário, né? Lembrando que o preso ou o trabalhador do sistema penitenciário que contrair a doença e necessitar de cuidados intensivos, ele vai concorrer com o respirador com quem está fora da prisão, né? Porque dentro da prisão não tem tratamento médico, não tem equipe médica, não tem absolutamente nenhum equipamento que possa
Então, prevenir a doença dentro da prisão era uma necessidade de saúde pública, né? Liberdade é uma questão de saúde pública, é o nome da campanha que a Plataforma Brasileira Política de Drogas lançou para apoiar a recomendação 62 do CNJ. Agora, o nosso judiciário resiste a aplicar essa medida, como, por exemplo, aconteceu do ministro Rogério Schetti do STJ, dizendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo ignora a orientação do STJ e do STF na questão do tráfico privilegiado, na possibilidade de penas alternativas à prisão, de regime aberto, etc., como se estivesse numa disputa de poder com os tribunais superiores, né? E, enquanto isso, quem sofre é o jurisdicionado, é a pessoa que cumpre uma pena de prisão quando os tribunais superiores já têm a jurisprudência sedimentada, no sentido de que elas não precisariam estar lá, né? Então, parte da responsabilidade por essas mortes que acontecem no sistema prisional é do próprio judiciário, né? Liberticida, um judiciário que, no lugar de promover a defesa da liberdade, promove a sua violação indevida. Cristiano Marona, advogado e também integrante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Cristiano, sempre um grande prazer conversar com você. Agradeço demais a sua participação. Uma boa tarde, um beijo. Muito obrigado, Thalita. Um beijo para você e é sempre um prazer.